Vamos então passar à resolução do exercício 3 da página 34 e neste exercício vamos analisar os sinais de relação entre valores em R de uma potência e o zero. Antes disso vamos resumir então a relação dos números reais. Temos aqui a reta numérica, do lado esquerdo temos os números negativos, do lado direito temos os números positivos e ao centro temos o número zero. Podemos então concluir que na reta numérica qualquer número é maior do que todos os números à sua esquerda. Por exemplo, consideramos aqui o número positivo 4. O número 4 é maior do que todos os números que se encontram à sua esquerda. Isto é, todos os números positivos menores do que ele, o 0 e todos os números negativos. Consideramos, por exemplo, agora aqui o 0. O 0 é maior do que todos os números que se encontram à sua esquerda. Isto é, o 0 é maior do que todos os números negativos. Consideramos agora um número negativo, por exemplo, menos 2. Menos 2 é maior do que todos os números que se encontram à sua esquerda, isto é, números negativos de maior valor absoluto. Podemos então resumir que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo e, inversamente, todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Do mesmo modo, entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto, isto é, aquele que está mais perto do zero, e entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto, isto é, aquele que está mais distante do zero. Relativamente ao zero, podemos dizer que todo número positivo é maior do que zero. Todo número positivo é maior que zero e é compreensível porque o zero encontra-se à esquerda de todos os números positivos e todo número negativo é menor do que zero. E também é compreensível porque todos os números negativos encontram-se à esquerda do número zero. Do mesmo modo, zero é menor do que qualquer número positivo, que se encontra à esquerda da região a verde, e maior do que qualquer número negativo, ou seja, da região a vermelho. Ou seja, na reta numérica, qualquer número é maior do que todos os números à sua esquerda. Vamos então passar à resolução do exercício número 3, cujo enunciado é o seguinte: copie e completa com o sinal menor ou maior a relação entre os números no conjunto dos números reais. Vamos passar à linha A. Temos então 3 sétimos elevado à 18ª potência e o elemento zero. Então, sabendo que todo número positivo é maior do que o zero, podemos então dizer que 3 sobre 7 elevado a 18 é maior do que zero. Isto é, 3 sétimos elevado a 18 é um número que se situa aqui nesta região a verde. Portanto, se encontra-se à direita do zero, significa que é maior. Menos 0,5 elevado a 26. Temos então uma potência de base negativa e expoente par. Significa que quando o sinal menos aparece um número par de vezes, o resultado é positivo. Portanto, menos 0,5 elevado a 26 é um número positivo. Isto é, um número que se posiciona aqui nesta região a verde. Logo, se é um número positivo, significa que é maior do que zero. À linha C, temos mais uma potência de base negativa, mas neste caso de expoente ímpar. Do mesmo modo, temos que ter em atenção qual é o valor desta potência. Esta potência é uma potência de base negativa e aparece um número ímpar de vezes. Significa que o resultado vai ser um número negativo. Isto é, este número estará situado nesta região aqui a vermelho. Significa então que é um número negativo, portanto, se é um número negativo é menor do que o número zero. À linha D, temos menos 2 elevado a 54 e o número zero. Este número é um número positivo, porquê? Porque a base é negativa, mas aparece um número par de vezes, o que significa que ele se vai posicionar nesta região aqui a verde. Ou seja, este número, que é um número positivo, é maior do que o número zero. A linha E, temos menos 1 meio elevado a 9 e o número zero. Menos 1 meio elevado a 9 vai dar um número negativo, porquê? Porque o expoente é ímpar. Significa então que isto é igual a menos 1 meio elevado a 9. Ou seja, é um número negativo que se posiciona aqui nesta região a vermelho. Portanto, se é um número negativo, significa que este número negativo é menor do que o número zero. A linha F, temos menos 1,1 elevado a 43. Isto é um número negativo. Porquê? Porque a base é negativa, mas aparece um número ímpar de vezes. Portanto, se é negativo, significa que é menor do que o número zero. Menos 4 elevado a 2 e o número zero. Para já vamos analisar qual é o valor desta potência, isto é, menos 4 ao quadrado.
menos 4 tudo ao quadrado, vai dar um número que é positivo. Porquê? Porque a base é negativa, mas aparece um número par de vezes. O simétrico do número positivo é um número negativo. Então, este número, menos 4 ao quadrado, é um número negativo. Se é um número negativo, vai ser menor do que o número 0. A linha H, neste caso, temos de ter aqui muita atenção. Nós não temos uma potência de base negativa. O que temos é o simétrico de uma potência de base positiva. Porque este expoente, o expoente 4, está a influenciar apenas o 1 e não o sinal menos. Significa então que menos 1 elevado à quarta potência é diferente de menos 1 entre parênteses elevado à quarta potência. Neste caso, este 4 vai influenciar o 1 e o sinal menos. Então vamos ter uma potência positiva, que é 1 à quarta é 1. O simétrico do número positivo é um número negativo, ou seja, menos 1. Portanto, menos 1 situa-se nesta região aqui a vermelho. Significa então que menos 1 é menor do que 0. A linha I, menos 5 ao cubo. Do mesmo modo, este expoente 3 vai influenciar apenas a base 5 e não o sinal menos. Portanto, 5 ao cubo vai dar um número positivo. O simétrico do número positivo é um número negativo, o que significa que este número, menos 5 ao cubo, se vai posicionar nesta região a vermelho. Podemos então dizer que menos 5 ao cubo é menor do que 0. A linha J, 2 levantado a menos 3. Vamos transformar isto numa potência de expoente positivo, portanto, inverso da base e simétrico do expoente. Portanto, fica 1 meio ao cubo, ou seja, 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo, ou seja, 1 oitavo. Ora, 1 oitavo é uma fração positiva, posiciona-se nesta região a verde. Então, se é positivo, significa que 2 levantado a menos 3, ou seja, 1 oitavo, é maior do que 0.